Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Abraão versus Moisés. Pegamos Moisés, colocamos no meio, colocamos Paulo por aqui e agora vamos colocar Abraão por aqui. Vamos fazer um sanduíche de Moisés. Hoje nós vamos comer. Tremendo homem de Deus, Moisés, verdade? Homem que foi manso, mas só escolhido para um ministério acrescentado. Vamos ver por quê. Não estamos falando com ira, porque a lei produz ira. Nós não estamos em lei. Então, não produz ira em nós. O que nos produz é satisfação de escutar bem as coisas, verdade? Então, vamos rapidinho a Gálatas, capítulo 3. Excelentes versos bíblicos. Eu creio que uma pessoa que esteja quase, se lhe restava mais um fiozinho de lei, com essa palestra, o último fio vai cair e vai dizer: graças, Senhor, que posso tomar uma decisão sábia, sem sentir que ofendi ao Senhor. Gálatas capítulo 3, começando pelo verso 14. Estamos todos aí? Diz: para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, a bênção de quem? Alcançasse aos gentios, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa de quê? A promessa de quê? Você sabe que essa promessa do Espírito, em Pentecostes se pretendeu que foi ali que aconteceu? Mas essa promessa se deu quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pois aí os gentios receberam a bênção da promessa do Espírito. E a promessa do Espírito, nós falaremos um pouquinho mais adiante o que é a promessa do Espírito. Agora que diz que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcançasse a nós, os gentios, a fim de que pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então diz: irmãos, fala em termos humanos. Um pacto, ainda que seja de homem, uma vez ratificado, estabelecido, uma vez nos colocamos de acordo, ninguém valida, nem o acrescenta. Agora bem, a Abraão foram feitas as promessas e a sua semente. Não diz e as sementes, como se falasse de muitas, senão como de um. E a tua semente, a qual é quem? Então, Abraão, lembra que a lei veio mais tarde, mas a Abraão foi feita uma promessa e a sua semente. Veja como diz o verso 17: isto, pois, digo, o pacto previamente ratificado por quem? Por Deus para com Cristo. A lei que veio 430 anos depois não abroga para invalidar a promessa. Ou seja, que a lei de Moisés foi acrescentada. O problemão é que não havia quem explicasse isso. Paulo apareceu explicando isso agora. Em outras palavras, os apóstolos não sabiam disso. Os profetas, Moisés não sabia que havia um pacto que tinha sido feito com Abraão por Deus, ratificado, estabelecido. Moisés o que fez foi cumprir o que lhe foi dado. Olha, está aí essas tábuas, aqui está isso, e deu como mandamento, porque o perito arquiteto não havia subido ainda ao terceiro céu e essa informação ninguém sabia. Foi Paulo quem subiu ao terceiro céu. Cristo mesmo disse a ele: olha, Paulo, você vai ter um tremendo problema.
quando regressar à terra, porque isso aqui não foi dito. Olha, eu fiz uma promessa a Abraão antes, 450 anos antes que Moisés recebesse a lei. Eu havia feito uma promessa com Abraão, e essa promessa, enquanto não se cumpriu, eu não posso. Imagino que Paulo disse: Senhor, mas isso vai ser um problema tremendo, porque você começa a me enviar para frente e para trás, e aí você não conhece o homem? Não, tem que regressar à terra, estabelecer, escreve essas coisas, estabelece-as, põe em cartas para que se saiba. Imagino que ele disse a ele, os apóstolos: olha, eles vão pensar que tu andas na carne. Vamos continuar lendo, veja como diz aí. Diz, verso 18. Eu li o 17, verdade? Verso 18. Porque se a herança é pela lei, já não é pela promessa, mas Deus a concedeu a Abraão mediante a promessa. Quer dizer, irmãos, que a lei não veio cumprir. Olha, o papel você vai ver agora. Veja o que a lei fez. Então, para que serve a lei? Olha, que classe de pergunta é essa? Para que serve a lei? Diz, foi acrescentada por causa das transgressões até, diga, até. Aí acabou. 2000 anos atrás acabou. E tem gente ainda aguardando hoje isso. Veja o que diz. Vou repetir. Então, para que serve a lei? Olha, tem gente que pensa que a lei serve para muito. Tem gente que, rapaz, a lei são os mandamentos de Deus. Sim, mas Paulo, o perito, olha, por isso é que você tem que ir a Paulo. Se você vai a outro lugar, se confunde. Você tem que ir àquele que diz, eu como perito arquiteto, pus o fundamento. Ele disse eu, ele não disse nós, não havia outros, era eu, foi ele que subiu ao paraíso. Então diz, então para que serve a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente a quem foi feita o quê? E foi ordenada por meio de anjos. Deus não se meteu nisso, usou anjos. O acréscimo, a lei, anjos, aí metidos nisso. Em mão de um mediador, e o mediador não é de um só, mas Deus é um. O mediador da lei, quem foi? Moisés. Mas Deus é um. E foi Deus quem ratificou com Abraão. Olha, virá uma semente, que é Cristo. Quando ele vier, ali fica estabelecido. E todos os crentes, gentios, que aos gentios não foi dado a lei, porque aqui Paulo está falando porque ele estava em lei, mas eu e você nem um papel. Olha, se você se coloca a guardar a lei hoje, está sendo ridículo, porque isso nem para você foi dado. Para você foi dado o que foi dado antes da lei e se manifestaria em Cristo para que nós, os gentios, pudéssemos ser felizes. E diz, logo a lei é contrária às promessas de Deus? De nenhuma maneira, porque se a lei dada pudesse vivificar a justiça, seria verdadeiramente pela lei. Mas o que acontece com a lei? Que a lei não podia te dar vida. Então, pela justiça, olha, se a lei pudesse, olha, que Cristo a cumpriu e o que fez foi que o matou. Não deu vida nem a Cristo, o matou. E vai dar vida a você? Olha, ninguém pode cumprir a lei. Eu não sei como as pessoas hoje, ainda aguardando o sábado, e tratam de cumprir algo que ninguém pode cumprir. Que Deus teve que se encarnar para cumprir, foi isso que o matou. Porque o levaram ao madeiro. E Paulo, olha o que Paulo teve que dizer. Paulo disse, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Os apóstolos disseram, então, está dizendo que o nosso mestre é um maldito? E o que você quer que eu diga? O mestre foi maldito, porque ele foi pendurado no madeiro, o mataram. Seguimos. E diz, mas a Escritura... Verso 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que viesse a fé,
estávamos confinados debaixo da lei. Isso é Paulo, não é os judeus. Nós não estivemos confinados debaixo da lei. Os gentios nunca. Olha, Deus não deu a lei para os gentios. Isso foi dado a um povo insignificante. Diz lá em Deuteronômio, diz que esse povo judeu foi escolhido porque era o mais insignificante sobre a face da terra. O primeiro que Deus tratou foi com Abraão. E diz: mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados, presos, para aquela fé que seria revelada. De maneira que a lei, diga a lei, foi nosso aio para levar-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas vindo a fé, já não estamos debaixo de lei. Vindo a fé, você já não tem que guardar nada. Não está vendo que chegou a fé? Se você se põe a guardar a lei, guardar o sábado, rechaças a fé. Você não pode pegar a fé e pegar a lei e fazer mistura, porque não combinam. São como água e óleo que se separam logo em seguida. E diz, verso 25: mas vindo a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os que fostes batizados em Cristo, isso aí foi morte, não em água, em Cristo. De Cristo estais o quê? Vestidos. Por que revestidos? Porque os escolhidos de Deus estiveram vestidos, mas Adão nos desvestiu. Então veio Cristo e nos trouxe a roupa. Olha, toma aqui. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem há varão nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vós sois de Cristo, certamente, linhagem de Abraão sois, e herdeiros segundo o quê? Promessa, não é lei, a promessa. O 4 aí, quem pôs foi a gráfica, isso é uma continuação. Mas também digo, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de quê? Você sabe quantos crentes há por aí que são donos de tudo, mas não sabem? Porque, como é menino, todo aquele que não compreende essas coisas é menino, ainda que seja dono de tudo. Mas como ele não sabe, se comporta como um menino. Em um palácio, um neném brinca com os filhos do escravo e não sabe a diferença. Até que o menino começa a crescer, então papai diz: você não pode ir nesse desfile. Por quê, papai? Porque a roupa, você já foi revestido e aquele lá está desnudo. Você tem roupas reais. Mas, enquanto o cristão não conheça nada, o que está por aí é aleluia, aleluia, e aleluia. E você o vê todo aí branqueando de religião. Porta-te bem, não vá aqui, não vá para lá, não coma isso, guarda isso. Como um menino. Mas uma pessoa adulta que sabe que está completa em Cristo Jesus, que tudo lhe pertence, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo e foi colocado agora num corpo de carne e de repente o Espírito perdeu seu conhecimento, porque o Espírito sempre esteve em ti. A promessa, ouça isso, a promessa do Espírito não é para te dar o Espírito. A promessa do Espírito significa que te ativarão o que já está em ti. É como se tu tens um telefone em tua casa, mas a linha não está ativada, mas o telefone está aí. Então você liga para a companhia, sim, ok, em 2 horas. E 2 horas depois você vê, estou ativado. Levou esse tempo para revestir-te. Levou muito tempo. Então a Abraão foi feita uma promessa, mas logo foi dado um acréscimo temporário. Você sabe o que é um acréscimo? Algo temporário. Na minha casa, estão fazendo uma casa lá, nova.
E tá tão feio aquilo ali, sabe por quê? Porque tem muito acréscimo. O que são acréscimos? Ah, tem um banheiro, um toalete portátil, porque a casa ainda não tem o seu sistema de banheiro. Então aí tem andaime e tijolo quebrado, vara de ferro, pedra. Mas por que isso está aí? Porque a casa não está feita. Mas quando a casa esteja terminada, esses rudimentos começam a sair. Tira. Agora tem que pôr aí a grama para que se veja o edifício. Todas essas coisas são acrescentadas enquanto... Pois a Moisés foi dado um montão de acréscimos enquanto vinha o perito arquiteto que levantaria o edifício. Por isso é que ele disse: nós somos casa de Deus, edifício de Deus. Acréscimos. Mas tem gente que fica no acréscimo. Imagine, o que você ganha em guardar os 10 mandamentos? O quê? Não vai poder, número 1, porque ninguém fez isso até agora. Mas vamos supor que você pudesse. Você perde tempo, porque cumprindo a lei você não herda nada. Depois que cumpriu, te diz: olha, guardou nada, 0, mais 0 é 0. Mas eu passei toda a minha vida guardando. É que isso não é por lei, isso não vivifica, isso é pela promessa que foi feita a Abraão. Sabe lá o que é isso? 24 anos para descobrir agora o que diz o perito arquiteto, que diz: olha, o teu pagamento por guardar o sábado por 24 anos é feno, palha e madeira. Se queimou, né? Porque esses materiais, nesse novo pacto, não contam. O que conta aqui é o ouro, prata e pedras preciosas. A carne você pode, olha, pode caminhar de joelho daqui à Espanha, pode ir de joelho aqui a Roma. E o espírito? Vamos a Efésios. Passe o livro de Gálatas, o próximo é Efésios, vamos ao capítulo 1. Eu te digo, olha, tem líderes que isso que nós fazemos lhes dói e lutam por desviar. Mas tem gente que já está cansadinha e quando escuta diz: ah, eu desconfiava disso aí. Tem gente que ama a verdade. Quantos não te disse: rapaz, aqui já estamos há tanto tempo guardando a lei, o que nossa família vai dizer? Mas outros que dizem: o que importa a minha família? Eu quero é a verdade. Imagine o favor que nós fazemos ao homem que está aí sumido, né? Debaixo de carne, porque para servir a lei você necessita corpo físico. E isso é um pacto de espírito, não de carne. Por isso os apóstolos pensavam que Paulo vivia na carne. Não está vendo que quando Paulo descobriu isso, deixou, abandonou, olha, apostatou de Moisés, deixou as abstinências, deixou os costumes. Então todos os apóstolos disseram: esse cara está na carne, é um libertino. Então parece que Tiago e Pedro disseram: diga-me uma coisa, você está em quem? Ah, eu estou no espírito. No espírito? Seu carnudo, que você já abandonou os costumes. Não, é que agora eu sirvo com a mente. Ah, então você serve assim. E onde deixou o corpo? Esse corpo para nada aproveita. Cristo disse uma vez aos discípulos: a carne para nada aproveita, o espírito é o que dá vida. Por isso é que o ministério do espírito viria pelas mãos de Paulo. Veja o que diz Efésios capítulo 1, verso 11 em diante. Nele também tivemos o quê? Em quem? E quem é ele? Em Cristo Jesus tivemos a herança, tendo sido predestinados conforme ao propósito do que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Aqui nem tua vontade nem livre-arbítrio contam. Ele faz todas as coisas conforme o desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiramente esperávamos em Cristo. Nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo. Que promessa?
a que se fez a Abraão. Isso aqui não são as línguas de Pentecostes, que essa gente que pensa que a promessa do Espírito é uma vida mística e anda com as mãos assim, e você vê todos esses rituais. Isso é religião. A vida do Espírito não traz aparência física. Por isso Paulo sempre dizia: em breve passarei por aí para esses que se gloriam nas aparências e não no coração, no Espírito. Por isso nós não aparentamos sermos religiosos. No aeroporto eu não aparento ser um religioso. Eu caminho igual a todo mundo, me visto igual aos demais, eu uso qualquer mala, eu não uso malas cristãs, e minha mala se encontra em qualquer lugar. Tem gente que pensa que existe roupa cristã. Agora, se falarem comigo, notarão um idioma diferente. Por quê? Porque como eu sirvo a Deus com a mente, isso é viver no Espírito com a mente. A mente está ativa. Foi isso que foi feito conosco. A mente de Cristo ativada em nós, e nós pensamos como Cristo. Essa é a promessa do Espírito. O verso 13 diz: nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança até a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Vamos rapidinho. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Verso 13 em diante. Olha, isso faz a pessoa pensar: pastor, então, se eu me ponho a cumprir a lei, para quê? O que eu vou conseguir cumprindo a lei? O que eu vou tirar daí, se a herança não é pela lei? Estás servindo a uma interpretação humana e não a de Paulo. Paulo te dá a interpretação e te diz: olha, isso foi acrescentado até que chegou a semente. Uma vez que Cristo tenha chegado, tu já não estás debaixo da lei, não estás debaixo de aio. Você já não necessita, que o Espírito já foi ativado em ti. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança. Estás completo. Para que guardar a lei, se tu já está livre da lei? Digo, estamos falando aqui, nós temos muitos amigos que guardam o sábado, guardam a lei, que são bem zelosos por isso. Mas ao mesmo tempo, se tu tens amor por eles, tens que explicar biblicamente que estão perdendo tempo. Não somente estão perdendo tempo, que estão fazendo afronta ao Espírito de graça. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida tem leis. Está a lei da gravidade, está a lei dos povos. Há muitas leis. No mar há leis. Tudo tem leis nessa terra. Há certas leis. O problema é que a lei mudou. Agora é a lei do Espírito. Se tu te pões a servir pela lei de Moisés, estás indo contra a lei de Deus. Então é necessário entender se tu estás na lei correta. Vamos ver agora, biblicamente. Veja agora o que ele disse a Roma, aos romanos, antes que enviasse seus tentáculos sobre todo mundo, porque foi de Roma que saiu todos esses vestígios de misturas de Cristo com Moisés, rituais. Foi daí que saiu a confusão ou a Babilônia de Roma. Não está vendo que daí não saiu a interpretação paulina? De fato, Paulo foi morto ali. Esse homem não convém, vai impedir tudo isso e todo esse elenco de mentiras que nós temos aqui. Veja como diz Paulo em Romanos capítulo 4, verso 13. Porque não pela lei foi dada a Abraão, a sua descendência, a promessa de que seria herdeiro do mundo. Hello? De quê? Eu sou herdeiro? Senão pela justiça da fé. Qual é a justiça da fé? A do ladrão. Esse sim que não tinha lei, mas ele creu. E aí mesmo foi dito a ele: hoje estarás comigo no paraíso.
Senhor, mas eu não mereço. Não, tu não mereces em carne e em conduta, mas tu mereces em espírito, porque tu és um escolhido meu desde antes da fundação do mundo. E apareceu, bom, nem todos são ladrões, nem todas são adúlteras como aquela mulher. Tem gente que pensa que Jesus violou a lei porque quando pegaram a mulher em adultério, apareceram ali os representantes da lei. Ok, Moisés disse que apedrejemos. E o que Jesus fez? Usou uma sabedoria tremenda. Diz, Moisés disse que seja apedrejada, verdade? Sim. E o que vai fazer agora? Porque Jesus disse, nem o tio da lei poderia ser violado. Então Jesus tinha que dizer, dê-me uma pedra para eu contribuir. Então ele teve que usar uma sabedoria maior, porque a justiça da lei é perdoai e não apedrejar mais. Como ninguém havia cumprido, mas ali estava aquele que a cumpriu. E ele podia apresentar o que era a justiça testificada pela lei e pelos próprios profetas. E disse, bom, vamos fazer uma coisa. Moisés disse isso. E é verdade. Agora, aquele que estiver livre de pecado, joga a primeira pedra. Não, mas não viemos aqui para isso. Nós viemos fazer o que Moisés disse. Mas o problema é simples. Aquele que estiver livre de pecado entre vocês, aquele que estiver qualificado, porque pecado. Imagine quando ele escreveu, porque ele estava abaixado escrevendo na terra, desenhando uma balança. A balança. E pôs duas coisinhas com aquela correntinha assim. E pôs pecado de mentira, pecado de avareza. E meteu ali do outro lado pecado de adultério. Parece que a balança tombou assim. Disse, olha, aquele que estiver livre de pecado, joga a primeira pedra. Diz que do maior até o menor, a experiência diz, aqui não podemos. Porque quem é que está livre de pecado? Mas estava ali a autoridade que cumpria e dizia, eu não tenho pecado. E ele a perdoou e ela não podia crer. Sim, tu me condenas? Se ali estava a justiça da lei, a perdoou. Por quê? Essa é a ideia do coração de Deus, que tu aprendas a amar teu próximo. Olha, a lei para as pessoas más, mas para as pessoas justas. Pastor, e quem é justo? Uma pessoa que crê em Deus. Eu não posso viver pela lei de Moisés ou por esses 10 mandamentos, um adultério, não isso. Eu tenho uma lei maior, que está escrito no Espírito. Então, essa lei me fala. Foi por isso que Paulo, em Hebreus, disse, olha, virá um pacto que ninguém dirá conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Ainda que hoje os evangélicos façam até chamadas, quem quer conhecer o Senhor? Esse Paulo disse, naquele pacto ninguém dirá conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu conheci o Senhor desde pequeno. Eu fui um delinquente depois, mas eu conheci o Senhor. Eu tinha uma voz que me falava, olha, é porque não tinha informação, não tinha ninguém de graça que me dissesse, José Luiz, tu não sabes que foste perdoado faz 2000 anos atrás? Homem, sim, tu és um espírito perfeito, com uma só oferta. Ah, se me dissessem isso, rapaz, eu não me atreveria a fazer nada, porque isso é um conhecimento, ativaria a lei do Espírito. Mas os evangélicos têm feito disparates com o novo pacto, eles têm violado tudo. Agora mesmo eu vi ali no aeroporto, quando eu ia pegar um avião, tinha um anúncio na parede escrito, arrependei-vos. Depois de um furacão assim, essa palavra arrependei-vos, tá todo mundo assim. Olha aí. E eu disse a Franco, olha, o que é um povo que não conhece a verdade? Eu desceria do carro, teria perdido o avião, eu não poderia fazer isso. Desceria do carro, faria um X anulando e colocaria assim, reconciliai-vos. Mas como a mentalidade está cheia de lei, eles usam arrependei. Paulo não está falando de arrependimento, ao contrário, Paulo diz que Deus produz uma tristeza em nossos corações de que não tem que se arrepender.
Mas onde todos os púlpitos estão contaminados por mentira, todos esse sistema protestante, todos, eles não pregam o que Paulo pregou. Digo, se Paulo é perito arquiteto, se não, eu estou equivocado nessa palestra que eu estou dando, mas se Paulo foi o apóstolo aos gentios, se Paulo é o perito arquiteto, Paulo nunca utilizou o ministério de arrependimento, ao contrário, ele disse, irmãos, de modo que se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas, Moisés, as coisas velhas, a lei, as coisas velhas passaram, aqui todas são feitas novas, e tudo isso provém de Deus, ele disse, e nos encarregou do ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo, não tomando em conta os pecados dos homens, e nos encarregou do ministério da reconciliação. Aos que anotam, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 em diante, o ministério não de arrependimento, e sim de reconciliação. Você não está suposto a dizer a ninguém para se arrepender? Você sim está chamado, como se Deus rogasse por nosso meio, reconciliai-vos com Deus. Não maltrate mais as pessoas, pastor, mas tem que dizer arrependei-vos, porque eles são criminosos e pecadores. Houveram criminosos e pecadores naquele tempo. Paulo continuava dizendo, olha, reconcilia-te, porque Deus ele passou por cima disso. O sistema protestante não passou por cima dos pecados. Eles o têm em pé e estão velando o pecador para acusá-lo na igreja e tomar o cartão de membro deles. O ministério Crescendo em Graça não leva em conta os pecados de ninguém, porque sabemos que Cristo um dia tirou o pecado da terra e já nos fez justificados. Aqui não nos perguntamos quem quer ser membro. Não está vendo que eu já sei que tu és membro desde sempre? Aqui não perguntamos se estás qualificado, se Cristo já te qualificou. Isso é nas igrejas rameiras que estão dizendo, não, que eu sou membro aqui, você tem que fazer uma reunião, uma junta que temos aqui de gente perfeita, te entrevistar, ver como é que está a tua conduta e comportamento na comunidade. Se encontrar alguma coisa, tua membresia está sujeita a um processo disciplinar de uns 6 meses para ver se sua conduta muda. E depois desses 6 meses que nós te qualificamos, vamos estar te vigiando, sabe? Porque nós perdoamos, mas não esquecemos. E se foi nomeado para um posto da igreja, nós vamos submetê-lo a um estrito escrutínio. Aqui não. Aqui tu entrou por aí, você pode ser Pantio Pistola, ou Pedro Tira Pedra, ou o que seja, eu não te conheço em carne. O que você tem que fazer é vir para te dizer, bem-vindo à congregação dos Espíritos dos Justos, feitos perfeitos. Assim é.